Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o tema são as redes neurais profundas, as DNNs. Elas são incríveis, né? Estão por trás de muita coisa de IA que a gente vê por aí. São mesmo. Só que tem um pequeno detalhe. Elas consomem, assim, uma quantidade enorme de recursos. Computação, memória e, nossa, principalmente energia. Exato. E isso acaba limitando onde elas podem ser usadas, né? Dificilmente no nosso celular comum, ou em sistemas embarcados mais simples. Justamente. Mas olha, tem uma linha de pesquisa super interessante surgindo que investiga se a gente pode simplificar radicalmente a língua que essas redes falam, os números delas. Simplificar como? É o que chamam de quantização. Basicamente, reduzir a precisão dos números que elas usam, sabe? Tanto os pesos, que são a força das conexões, Uhum. e quanto as ativações, que são os sinais passando. E hoje a gente vai focar em abordagens bem radicais, com base nos artigos que a gente analisou. Redes binárias, que usam só plus um e menos um. Só dois valores. Sim, e as ternárias, com o menos um, zero e plus um. A nossa missão aqui é então explorar como essa simplificação funciona e por que, assim, os resultados são tão surpreendentes. Certo, vamos lá então. Começando por essas binárias, as BNNs. A ideia é que cada peso, cada decisão ali dentro é só plus um ou menos um. Parece, nossa, muito restritivo. Como é que algo assim pode funcionar minimamente bem? É a pergunta de milhões, né? E realmente, para muitas tarefas era limitado demais no começo. Mas o benefício que salta aos olhos é a redução, assim, brutal na memória necessária. Imagino. E, talvez mais importante ainda, aquelas multiplicações complexas que são pesadas, gastam tempo, gastam energia, elas são trocadas por operações lógicas bem mais simples, coisa de bit mesmo, sabe? Quase um sim ou não. Isso muda completamente o custo computacional. Entendi a vantagem da simplicidade. Menos memória, operações mais rápidas. Mas você disse que era limitado. Qual foi o próximo passo para tentar melhorar isso? Bom, a evolução meio que natural foi trazer um pouquinho mais de nuance de volta. E aí que entra o zero. Surgiram as redes neurais ternárias, as TNNs, usando agora menos um, zero plus um. Ah, adicionando zero no meio. Exato. E o fascinante aqui é o papel desse zero. Ele não é só um valor a mais. Ele permite que a rede, na prática, desligue conexões. Ignore aquelas que são menos importantes para o resultado final. Interessante. Isso cria o que a gente chama de esparsidade, um monte de zeros na rede de forma natural. E na prática, Menos cálculo. porque multiplicar qualquer coisa por zero dá zero. Claro. É trivial. Então, além de economizar a memória, como as binárias, isso ainda acelera mais o processamento, porque tem menos conta para fazer de verdade. Ah, então o zero funciona como um filtro, digamos assim, simplificando a rede ao vivo. Isso já começa a sugerir que talvez os modelos gigantes que a gente tem hoje sejam meio redundantes, cheios de informação que não é tão crucial. Exatamente. Essa é uma das grandes questões que essa pesquisa levanta. E não parou por aí, né? A pesquisa continua avançando. A gente viu coisas como a quantização ternária treinada, a TTQ. TTQ, o que muda? Aqui, em vez de usar fixamente menos um, zero e plus um, a rede aprende quais são os melhores valores para representar negativo, zero e positivo. Pense em algo como menos WN, zero plus WP, onde WN e WP são aprendidos durante o treino. Ah, então ela ajusta a intensidade do positivo e do negativo. Isso dá mais flexibilidade. Permite que a rede ajuste melhor a importância dos sinais que não são zero. E o resultado, como a gente viu num dos artigos, foi um desempenho bem melhor, chegando a criar modelos que são quase 16 vezes menores que os originais de precisão total. Uau, 16 vezes menor é muita coisa. Essa ideia de otimizar os níveis parece poderosa. E onde a gente está vendo o maior impacto disso hoje? Especialmente pensando nesses modelos gigantes de linguagem, os LLMs que todo mundo fala. Olha, isso conecta direto com uma das coisas mais recentes e que chamou muita atenção, o BitNet B1.58. BitNet. Isso. A característica principal dele, segundo a pesquisa que a gente analisou, é que todos os parâmetros são estritamente ternários. Só usam menos um, zero ou plus um. Não tem meio termo aprendido, como na TTQ, é fixo mesmo. Todos os parâmetros?
No modelo inteiro. Exatamente. E o resultado que eles reportaram é bem impactante. Esse modelo BitNet consegue, olha só, igualar o desempenho de LLMs que usam precisão total, ponto flutuante de 16 bits, FP16. Como o Llama, por exemplo? Sim, comparando com um Llama de tamanho parecido, a partir de uns 3 bilhões de parâmetros, ele empata em performance, mas o custo é drasticamente menor. Latência, memória, energia, tudo lá embaixo. Peraí, igualar a performance de um modelo FP16 usando só 3 valores? Isso parece quase mágica. Quais são os ganhos concretos que eles mediram? São bem significativos. Vamos pegar esse BitNet B1.58 de 3 bilhões de parâmetros e comparar com um Llama FP16 do mesmo tamanho. Ele usa umas 3 vezes e meia menos memória 3 vezes meia. e é quase 3 vezes mais rápido para dar resposta, sabe? A latência é bem menor. Ok, isso já é impressionante. Mas o ponto que realmente choca é a energia. Um dos estudos estimou que ele gasta 71 vezes menos energia só nas operações aritméticas. 71 vezes. Isso é absurdo. Muda tudo para qualquer aplicação que dependa de bateria ou que tenha limite de energia, né? Mas sempre tem um mas, né? Quão difícil é treinar essas redes para chegar nesse nível? É algo que qualquer um pode fazer? É um ótimo ponto. O treinamento dessas redes quantizadas, ele exige sim umas técnicas mais específicas, pode ser mais complexo que treinar uma rede normal com números de alta precisão. No entanto, o desenvolvimento de métodos como esses que a gente viu na TTQ e no próprio BitNet está justamente tentando tornar esse processo mais robusto, mais eficiente. A grande vantagem é que uma vez que você treinou o modelo, a execução dele, o que chamam de inferência, é muito, muito mais barata. Faz sentido, o esforço maior é no treino, mas depois compensa no uso. Exato. E isso muda o paradigma de computação que a gente usa para IA. A gente sai daquelas multiplicações pesadas de ponto flutuante. E vai para quê? Adição e subtração. Basicamente isso, adições, subtrações de inteiros e operações lógicas com bit. Isso não só acelera tudo, como você disse, mas, mais importante, abre as portas para criar hardware especializado. Chips mesmo, ASICs, FPGAs, otimizados para fazer só essas operações simples. Ah, então poderíamos ter chips específicos para rodar esses modelos ternários super eficientes? Exatamente. Tornando a IA potente muito mais viável em todo tipo de dispositivo, mesmo aqueles com bateria limitada ou baixo poder de processamento. E isso, sabe, nos traz de volta para aquela questão fundamental que você levantou antes. Se modelos que usam só 3 valores, -1, 0 e 1, conseguem competir de igual para igual com gigantes que usam milhões de valores super precisos, o que isso diz sobre a informação que realmente importa nesses modelos? Será que tem muita redundância no jeito que a gente faz as coisas? É uma reflexão em tanto, né? Fica a pergunta no ar. Será que o futuro da inteligência artificial avançada não está só em modelos cada vez maiores, mas talvez nessa busca por uma simplicidade radical? Uma simplicidade que, paradoxalmente, pode ser justamente a chave para tornar a IA poderosa, eficiente e, quem sabe, realmente presente em todos os cantos da nossa vida.